Olá, meninos, tudo bem? Vamos então à primeira parte da aula de vetores, para vocês fazerem uma revisão. Vamos lá, vamos começar. Bom, lembrem que as grandezas físicas, são divididas entre escalares e vetoriais. Lembrando que uma grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. A grandeza escalar é mais simples, fica perfeitamente definida com um valor numérico, que a gente chama de módulo, e pela unidade de medida. Então, as grandezas escalares mais famosas, você tem aqui a temperatura, a massa, o tempo, a energia. Então, são grandezas simples que não necessitam de orientação, apenas o valor numérico mais a unidade de medida. Já as vetoriais, elas são perfeitamente caracterizadas, definidas, com uma orientação, ou seja, além do valor numérico mais a unidade, você tem que fornecer a direção e o sentido. A mais famosa que você vai trabalhar muito esse ano, força, impulso, quantidade de movimento, velocidade, aceleração. Então, são todas grandezas físicas vetoriais. E somar uma grandeza vetorial é diferente de somar uma grandeza escalar. Então, vamos lembrar aqui como que a gente soma duas forças, por exemplo. Bom, primeiro, que o vetor é uma reta orientada que representa a grandeza vetorial. Legal, então nós vamos representar o vetor, sempre com um símbolo, no caso aqui a força F, tá vendo? Então a gente representa com a letra F, uma setinha em cima do F, e aí cada parte do vetor representa uma parte da grandeza. Então a reta, por exemplo, representa a direção da grandeza. A seta representa o sentido e o tamanho do vetor representa o seu módulo. Então, se você representa vetores com tamanhos diferentes, aquele de maior tamanho vai representar o de maior módulo. Muito bem, a representação do módulo, vocês devem tomar cuidado também. O módulo da força F é igual a 10 newtons, o módulo com as barrinhas e com a setinha em cima. Ou simplesmente sem nada, apenas força igual a 10 newtons, sem as barrinhas e sem a setinha. Lembrando que essa representação com setinha igualando a um número, ela é uma representação equivocada. Então vamos lembrar agora como que faz uma soma de dois vetores. Você pode escolher, por exemplo, 2 metros inicialmente. Então vamos somar os vetores A e B, lembrando o seguinte: sempre que você tiver que responder o ângulo entre dois vetores, o ângulo entre dois vetores é melhor visualizado quando os vetores estão na mesma origem. Olha só, vou pintar aqui, origem com origem, tá vendo? Então, sempre que você coloca os vetores na mesma origem, o ângulo é melhor visualizado, tá vendo? O ângulo θ entre A e B. Bom, então no método paralelogramo, esse ângulo já é visualizado de cara. Você coloca os dois vetores origem com origem e monta a figura paralelogramo, com traços paralelos a cada lado. Esse traço paralelo ao vetor A, o outro traço paralelo ao vetor B, onde vai gerar um resultante na diagonal maior nesse caso. Sai da origem dos vetores e chega no encontro dos pontilhados. O método polígono fechado, aparentemente é mais fácil, um vetor atrás do outro, independente da ordem. O vetor A terminou A, começa o B, e o resultante fecha o seu polígono. Tá vendo que são vetores exatamente iguais, nos 2 metros. Porém, o ângulo θ aqui, no primeiro método, onde ele está aqui no segundo desenho? Então, ele vai ficar do lado de fora, tá vendo? Não é um bom desenho para visualizar o ângulo entre os vetores. Você tem que imaginar o vetor A apontando aqui para a direita, ele aqui para a direita, e o vetor B inclinado. Esse é o ângulo entre os vetores, tá vendo? É um ângulo θ. Então, quer dizer que nós temos um ângulo interno, α, e geralmente esse ângulo que é usado na lei dos cossenos quando você estuda matemática. Então, vamos lembrar da lei dos cossenos aqui, Tá vendo? Um triângulo qualquer, A, B e C, o ângulo α oposto ao lado desejado. Então, você vê que a lei dos cossenos, C ao quadrado, A quadrado mais B quadrado, olha o sinal negativo que a gente aprende lá, menos 2AB cosseno α. Só que na física, o que a gente faz? A gente pode usar o α e podemos usar o θ. O θ é o ângulo entre os vetores, lembra? Então, na matemática tem uma coincidência aqui,
alfa mais θ é 180 graus. Esses cossenos, então, eles são iguais com sinal contrário. Então, permite a gente fazer o seguinte, ó. C quadrado, A quadrado mais B quadrado. Se eu usar menos, eu vou usar menos com o cosseno de alfa. Só que o cosseno de alfa é menos o cosseno de θ. Menos com menos, virou mais, ó. Então, por isso que nas muitas questões de física você usa mais na lei dos cossenos, porque nós invertemos o ângulo, nós estamos colocando o ângulo aqui, nós estamos usando o ângulo entre os vetores. Bom, de qualquer forma você pode fazer o seguinte, olha o resuminho aqui, ó. Se você usar menos na fórmula, esse alfa aqui, ó, é o ângulo oposto ao lado desejado. Ó, o ângulo alfa oposto ao lado desejado. Vamos marcar aqui. Se você usar mais, ao utilizar mais, você vai então usar o ângulo entre os vetores, que nesse caso, ó, o ângulo entre os vetores é o ângulo θ. Aqui nessa figura ficou mais difícil um pouquinho. Tranquilo? Então temos um exemplo para a gente fazer, é um dos problemas da lista, né, da lista de vetores. Esse é o problema de número 11. Vamos lá. Então fala aqui de um caminhoneiro que teve dois deslocamentos, né, o D1 e o D2. E aí para a gente achar o vetor resultante está fácil, porque está em sequência, D1 mais D2, os dois vetores formando um método poligonal. O DR aqui é o vetor resultante. Repare que esse ângulo interno é 60 graus. Ó. Só que o ângulo entre os vetores não é 60, é 120. Olha o vetor de 10 km para onde ele está apontando. Ó. Deixa eu desenhar aqui, para baixo, tá vendo? Escorrega ele um pouquinho para baixo. 90 graus aqui, ó, mais 30 dá 120. Então, nós podemos fazer de duas maneiras. Se você usar menos, você vai usar o ângulo oposto ao lado desejado, 60 graus. Se você usar mais, você vai utilizar 120 graus, que é o ângulo entre os vetores. Aqui eu resolvi com menos mesmo. Ó. Usei com sinal negativo, cosseno de 60, fiz o cálculo, achei a resposta 2 raiz de 19. Vamos pintar aqui, ó. Beleza. Agora vamos lembrar aqui de alguns casos particulares do método poligonal. Olha essa imagem. Você tem um objeto com várias forças aplicadas. O método do paralelogramo ficou um pouco difícil, porque ele só soma de 2 em 2. O método polígono, você pode juntar esses vetores, um atrás do outro, independente da sequência, independente da ordem. F1, F2, F3 e F4. E o vetor resultante sai da origem do primeiro, chegou na extremidade do último. Muito bem. Como que a gente acha o módulo do vetor resultante? Ó? Nessa imagem, você vê que que a gente fez? O vetor resultante, ele ficou na diagonal e ele forma aqui a hipotenusa de um triângulo retângulo imaginário de lados x e y. Então, se eu tiver condições de contar quanto que vale x e contar quanto vale y, geralmente esses problemas mostram em papéis quadriculados, basta fazer o teorema de Pitágoras. Uma coisa importante é a maneira com que escreve uma soma vetorial. Olha aqui, ó. Resultante é o F1 mais F2 mais F3 mais F4. Repara que tem setinha em cima. Essa é uma expressão vetorial. Se você tirar a setinha, é como se você estivesse somando apenas os valores, o que seria equivocado. Né? O módulo do resultante não é a soma dos módulos de cada vetor. Né? Se cada vetor aqui, por exemplo, valer 10, o R não é 10 mais 10 mais 10 mais 10. Por isso que é importante você saber representar a operação vetorial. Repara que aqui não tem setinha, ó. Então, aqui é só representação do módulo. Aí é o cálculo usando matemática do triângulo retângulo. Quando você tem todos os vetores em sequência, olha, lembra o símbolo do reciclado. Ó, A mais B mais C mais D. Todos os vetores em ordem. A soma deles é igual a zero. E esse zero com a seta em cima, ele é chamado então de vetor nulo. Tá? Então, olha a setinha em cima, lembrando que é uma operação vetorial. Muito bem, vamos a um outro exemplo. Esse exercício também é da lista, muita gente tem dúvida nele, é o exercício 8. Uma das maneiras da gente fazer é dividir a figura. Reparem que eles não estão em sequência, apenas os três de cima ó, tem uma sequência
e os 3 de baixo tem outra sequência. Então, nós vamos ter que fazer separado. Essa primeira sequência é essa que eu fiz aqui, ó. Então, vamos lá. Esses 3 não dá um resultante para a direita, usando o método poligonal? Agora, ele fala na figura que são, na verdade, é um hexágono regular, e um hexágono regular forma 6 triângulos, olha só, forma 6 triângulos equiláteros aqui dentro. Então, um pouco torto, mas releva. Então, aqui na figura à direita, olha só, se são triângulos equiláteros, cada lado tem o mesmo tamanho. Tudo, no caso, valendo 8 unidades. Então, quanto que é o tamanho do vetor vermelho que representa a resultante dessa parte? 8 mais 8, 16. Repete a mesma coisa com a parte de baixo. A parte de baixo, ó, também vai dar um resultante de 16. Totalizando, portanto, 2 vezes 16, 32 unidades. Está aqui o vetor resultante. Ó. Tranquilo, moçada?